Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida e que você possa experimentar do melhor de Deus sobre a sua casa e toda a sua família. O nosso país está vivendo como se Deus não existisse. O nosso país está vivendo a maior onda de corrupção, de tratamento com as pessoas totalmente equivocados. O nosso país tem vivido o amor já frio, já gelado, porque as pessoas sempre querem para si mesmas, mas não querem para os outros. E isso tem feito com que a parte mais pobre da nossa sociedade sofra muito. Faltam recursos que estão sendo desviados, que estão sendo extorquidos, que estão sendo totalmente desaproveitados. O que precisa a nossa nação? A nossa nação precisa de arrependimento. As pessoas precisam olhar para a palavra do Senhor e ver o quanto elas têm pecado contra Deus. Para isso, elas precisam rasgar os corações diante do Senhor e se arrepender. Sabe o que diz aqui em Joel, capítulo 2, versículo 13? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Sabe o que está querendo dizer aqui? Que as pessoas precisam parar de se apresentar como piedosas, arrependidas, como pessoas que amam a Deus, mas em verdade, mais que rituais, essas pessoas precisam entrar na presença do Senhor em arrependimento, em submissão, para que Deus, quem sabe, possa voltar. Porque o que está acontecendo nos últimos tempos agora, certamente terá a ira do Senhor sobre essa nação. Então, nós precisamos urgentemente voltar para o Senhor, nós precisamos nos dobrar diante do Senhor e precisamos clamar pela sua misericórdia. Arrependimento não é pedir perdão e voltar a fazer. Arrependimento é mudar a minha atitude, é entender que eu estou errado e mudar a minha atitude. Que Deus abençoe essa nação chamada Brasil, que essa nação possa encontrar tempo para voltar-se para o Senhor. Eu fui até a cidade de Limeira, onde conversei com o pastor Vinícius, e nós falamos sobre coisas especiais da palavra de Deus. Vamos então a essa entrevista. Direto da cidade de Limeira, pastor Vinícius, que bom a gente estar falando do amor de Jesus. No último programa nós falamos da sua conversão, nós falamos como um novo convertido ele procede, mas eu queria falar do mérito da salvação. As pessoas muitas vezes atribuem o mérito da salvação em si, onde eu resolvi agora aceitar Jesus, porque eu fiz isso, porque eu estou agindo dessa maneira, então eu sou salvo. O mérito da salvação é exclusivo do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso? O senhor concorda com essa afirmativa, pastor? Sim, com certeza. Nós estamos assim, muito felizes e agradecidos de poder compartilhar a palavra aqui. O mérito da salvação, ele está todo no Senhor Jesus. Né? Quem pode salvar é Jesus, Ele é o dono do barco. Nós estamos num grande naufrágio, estamos afogando neste grande oceano que se chama vida e vamos morrer afogados. Vamos morrer afogados. Ele nos identificou ali em meio a essas ondas gigantes aí, nos arremessando de um lado para o outro. E nos viu e jogou e lançou a boia. Então, quem vai nos tirar da água? Quem vai nos salvar? Quem vai nos colocar para dentro do barco? Quem vai nos lavar, vai enxugar, vai nos aquecer, vai nos alimentar e cuidar de nós a partir de hoje é Ele. Então a salvação é isso. Nós estávamos
lançados nas profundezas, né, do oceano, ou na tempestade, uma aguda tempestade. E Jesus, ele nos viu, nos enxergou, né, e nos salvou. Então, nós não temos mérito nenhum na salvação. A salvação é um mérito exclusivo de Jesus Cristo. Pastor, eu vejo as pessoas, muitas vezes, querendo agradar a Deus e, sinceramente, com um coração bastante puro em tentar agradar ao Senhor. Muitos caminham assim de uma cidade a outra a pé, muitas fazem alguma mutilação contra o próprio corpo. Foram ensinadas assim e eu creio que elas não sabem. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Então quer dizer que esses sacrifícios de caminhar, de se mutilar, eles não são recebidos pelo Senhor? Quais sacrifícios são recebidos pelo Senhor? O que nós temos que entender é que Deus, ele não espera, né, que nós venhamos fazer um sacrifício de maneira que venha equiparar o sacrifício principal e único que foi o sacrifício dele. Eu me lembro uma vez na cidade, no sul de Minas, né, na cidade de Lambari, um indivíduo apareceu na cidade carregando uma cruz. E as pessoas da cidade ficaram apavoradas, né, com aquele homem arrastando aquela cruz. E foram consultar um pastor, né, o saudoso reverendo Eli, um pastor bravo, e falou: pastor, tem um homem arrastando uma cruz aí na cidade e as pessoas estão preocupadas, uma baita de uma cruz. E aí a fala dele foi interessante. Ele disse assim: pergunta para ele que a hora que ele chegar no destino final, se ele vai de pendurar nessa cruz, ele vai deixar alguém o crucificar ali e se ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Então eu acredito assim, a questão do sacrifício, nós temos que balizar este princípio, entendendo que o maior sacrifício e o único foi o sacrifício realizado por Jesus. Se eu for fazer alguma coisa para tentar resolver a minha vida a partir deste sacrifício, eu estou destruindo o sacrifício de Jesus, né? A partir do momento que eu tomar um posicionamento e pensar assim: eu vou fazer isso, este sacrifício eu vou fazer para que Deus venha se agradar de mim, eu estou inutilizando o sacrifício de Jesus. Porque o único sacrifício, não é, que Deus se agradou foi o sacrifício do Senhor. Por isso que a gente usa aquela expressão, antigamente, né, usava-se bastante aquela expressão que falava assim: que Deus te pague, né? A pessoa fazia qualquer coisa, que Deus te pague, que Deus te pague. E, na verdade, Deus já pagou, né? Deus já pagou. E Ele não deve nada para a gente, né? Uma que Ele não deve nada, e outra que Ele já pagou. E pagou como? Que é a nossa dívida, né? Porque a gente fala para a pessoa assim, que Deus te pague, porque até a nossa frase é uma frase interessante, que é uma frase graciosa, né? A gente está jogando nos ombros de Deus, na conta de Deus, né, aquela situação. Então a gente fala assim, que Deus te pague. Só que Deus pagou mesmo. Ele pagou a nossa conta com o Filho dele naquela cruz, né? Então, este sacrifício, qualquer sacrifício, né, o maior deles, foi pago na pessoa de Cristo. Hoje, o que eu for fazer, né, eu tenho que sempre pensar, né, isso vai destruir o sacrifício de Jesus? Vai ferir o sacrifício de Jesus? Qual a minha motivação em fazer isso? Eu vou fazer para ser salvo? Eu vou fazer para alcançar alguma graça? Né? Mas que graça maior do que a salvação? Não tem, né? Então nós temos que pensar sobre isso, porque a pessoa fala, mas eu vou fazer esse sacrifício porque para que um filho seja curado, né? Mas muitas vezes o filho acaba não sendo curado, né? Então quem pode nos curar e o sacrifício que foi em benefício, né, que foi para levar, né, para resolver toda essa questão, desde a enfermidade, do pecado, né, da morte eterna, foi o sacrifício de Jesus. Então a gente tem que pensar por essa linha, né, nessa ideia. Amém. Pastor, as pessoas muitas vezes elas vêm a um culto desejando receber alguma coisa do Senhor. Hoje está muito em evidência a teologia da prosperidade, onde as pessoas têm promessas, né,
de que se elas fizerem dessa maneira, receberão tantas vezes mais, e muitas pessoas têm sido iludidas com isso. Essa teologia da prosperidade é uma teologia bíblica? Essa teologia da prosperidade, né, que na verdade acaba sendo essas propostas, né, que muitas vezes na televisão, no rádio, de resoluções imediatas, né, para a vida das pessoas. Isso deu muito certo aqui no Brasil, porque isso veio dos Estados Unidos, né? Então, isso acabou dando muito certo aqui no Brasil, porque calhou de pegar o brasileiro nesta situação de emergência, né? Na situação que ele se encontra, que é o quê? Né? Em crise, né? Uma crise econômica, né? Uma crise de fé, né? Porque em cada esquina que você olha hoje tem uma igreja, né? E existe também, né, toda uma dificuldade, né, todo um problema financeiro, né? Então, qual é a proposta, muitas vezes, da teologia da prosperidade? Fé imediata, né? Se você crê, Deus vai te abençoar. Se você fizer essa campanha, Deus também vai te abençoar. E se você não fizer? Né? Eu me recordo, estava uma vez ouvindo um programa de rádio assim, e o pastor falava assim, a irmã ligou para ele, né, e a conversa no telefone, e ela dizia, mas pastor, eu estou em casa, eu estou enferma. E ele dizia, minha irmã, mas a irmã precisa vir aqui, que hoje é o encerramento da corrente. E ela dizia, mas eu não vou poder vir. Ele falou, mas a irmã não quer ser abençoada? Não quero muito ser curada. Pois é, se quer a cura, a irmã precisa vir. Que entra no assunto que nós discutimos agora aqui. Esse sacrifício ele já foi resolvido. Eu não preciso fazer nada para Deus me curar. Ele cura se Ele quiser, né? Tanto que, às vezes, muitos psicólogos, muitos filósofos, eles deixam mesmo né, pastores e teólogos aí que estão nesse segmento perigoso, numa situação difícil, porque eles dizem assim, bom, já que você ora e cura, por que você não vai lá na Santa Casa? Por que você não vai no hospital, né, e não exerce, né, esse dom que você tem para curar tantas pessoas, né? Então, essas promessas acabam sendo promessas assim mentirosas, porque biblicamente falando, a gente vai se deparar com Jesus. E pastor Pedro, a pessoa que estraga a festa da teologia da prosperidade é o Senhor Jesus, né? Porque quando a gente vai falar de Abraão era um homem muito rico, Jacó, né? O próprio Davi era um rei, né? Então você vai observar que eles sempre trabalham esses homens. O Davi, porque o Davi, né, o Gideão e assim por diante. Mas falar de Jesus é difícil, porque Jesus ele disse que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus ele disse que o maior no reino, né, não é aquele que tem uma hierarquia dentro de uma igreja ou num setor profissional. O maior no reino de Deus é aquele que serve. É aquele que serve. Então, na verdade, a gente tem que entender que o evangelho ele é simples, né? Hoje, quando você ouve, até tem um sujeito estava contando para mim uma vez que ele estava no avião e estava sentado, né, um monge e um sujeito engravatado. E aquele que estava de terno, gravata, com aquela pasta, aquela coisa, era um pastor, e o que estava do lado ali, aquele monge, um homem simples, um homem servo. E ele olhou e disse assim, olha a diferença, né? Hoje, quando você vê muitas vezes um servo de Deus, você não sabe se ele é um executivo, se ele é um alto executivo, né? Se ele é um dono de uma multinacional, e né, você vai ver, ele é um ministro, ele é um pastor, e não precisa nada disso, né? A gente não precisa de anéis, a gente não precisa, né, de aparatos, o que a gente precisa é do evangelho. O evangelho é simples, o evangelho é puro, né? E a nossa motivação e a nossa missão é nos parecermos, não é com Davi. Eu não preciso parecer com Davi. Eu não preciso parecer com Abraão. Eu não preciso parecer com Gideão. Eu não sou discípulo deles, eu sou discípulo de Jesus. E Jesus, ele era simples, e ele é simples hoje através do Espírito Santo. O que ele nos ensina é o quê? É a simplicidade. E é isso que nós precisamos ser, simples, né? O evangelho é assim, simples no evangelho de Cristo. E a igreja precisa ser simples também. Um dos livros mais vendidos hoje, e que tem sido ensinado demais, né? Chama-se Igreja Simples, que fala sobre isso, né? Que a igreja ela precisa voltar, porque a igreja ela evoluiu e ela ficou muito sofisticada.
né? Hoje, quando se fala de igreja, é igreja, né, com tantos aparatos, né, tão difícil. Você vê, é templo disso, é igreja assim, é igreja... E, na verdade, a igreja é simples. Que igreja que é simples? É aquela igreja que prega o evangelho de Jesus. É como eu estou falando para você aqui agora, né? Eu não estou falando aqui com nenhuma sofisticação. Eu estou dizendo para você que Jesus te salva, que Jesus ele quer entrar na sua casa e quer mudar a sua vida. Um dia Jesus mudou a minha vida. E Ele quer mudar a sua vida também. Ele quer transformar a sua vida, a sua história. De repente você está olhando para mim, assistindo, acompanhando este programa, e isso é interessante, porque a gente tem um programa de rádio aqui, e a nossa maior audiência do nosso programa Tempo de Esperança são os nossos queridos irmãos católicos. E no início, muitos ligavam no programa e diziam, mas... você é pastor, mas você tem algum problema com a Igreja Católica, né? Por conta daqueles episódios aí de uns 20 anos atrás, né? De quando a igreja, acho que foi a Igreja Universal, junto com, né, teve aquela questão de imagem e assim por diante. Não. Eu não gostaria que você olhasse para mim como pastor e fechasse seu coração, não, né? Eu não quero seu dinheiro, né? Eu não quero... nossa motivação não é explorar você. A nossa motivação aqui é trazer uma mensagem de esperança para a sua vida. Jesus me alcançou, Jesus transformou a minha vida e Ele realmente quer transformar a sua vida e quer transformar a sua família também. Abra o seu coração para Ele. Amém, pastor Vinícius, eu queria agradecer por mais esse depoimento do programa Restaurando Vidas e a gente volta para conversar mais um pouquinho das coisas de Deus. Amém? E o programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. Eu queria falar um pouquinho sobre regeneração. Regeneração é quando algo é transformado em uma coisa superior à que ele era. Quem pode fazer uma regeneração verdadeira é somente Cristo Jesus. Só Ele pode regenerar uma vida. E eu quero ler um versículo que talvez vá de encontro com a sua necessidade. Nós vivemos um tempo em que no Brasil as estatísticas dizem que há de 25% a 30% de evangélicos, mas nós não temos visto nem o testemunho, nem o poder desse povo todo. Nós temos visto muito pelo contrário, um mau testemunho, igrejas que não têm compromisso com a verdade. Nós temos visto aí um povo que se diz segundo o Evangelho, mas que não se parece com Cristo. E a palavra do Senhor em 2 Coríntios 5,17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Vamos orar, Senhor Deus. Grande é a sua misericórdia, o seu poder. Eu quero suplicar no nome de Jesus Cristo, para que a tua palavra, Senhor Deus, seja hoje autenticada nos corações pelo teu Espírito Santo, Senhor Deus. Senhor Deus, nós sabemos que nada podemos entender da sua palavra sem o poder do teu Santo Espírito. Nós sabemos que nenhum homem pode confessar Jesus Cristo como Filho de Deus se não houver uma obra do Espírito Santo no seu coração. Senhor Deus, eu sei que eu posso falar aqui muito, mas se o seu Espírito não estiver presente, não haverá produtividade alguma. Senhor Deus, eu preciso do teu Espírito Santo para falar através da minha vida. Fala, Senhor Deus, nos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém. As pessoas hoje, elas se dizem regeneradas. Muitas vezes você vê numa igreja
um pastor, ele chega no final do culto, ele fala assim, olha, quem quer aceitar Jesus como Senhor? E depois de uma pregação, talvez até emocionante, algumas pessoas levantam as mãos, ele as chama à frente, e ele diz, se você quer aceitar Jesus, você repete comigo essa oração, e depois a pessoa repete a oração, e o pastor fica muito animado, e normalmente ele manda tirar uma foto e põe no Facebook e diz, esta noite nós ganhamos tantas almas para Jesus. Só que aí você começa a caminhar com essas pessoas, e essas pessoas, algumas desaparecem, e outras continuam fazendo tudo aquilo que faziam. Será que houve ali a regeneração? Será que houve ali realmente uma entrega, um crer que vai mudar a vida daquela pessoa? Por isso a palavra do Senhor diz, e assim, se alguém está em Cristo. Por que está em Cristo? Porque eu não posso salvar a mim mesmo. As minhas obras não podem salvar a mim mesmo. Se eu for um homem bom, um homem que nunca deu prejuízo para alguém, que nunca proferiu um palavrão, que nunca bebeu, que nunca fumou, se eu for um homem dessa maneira, sem Jesus, eu ainda sou lançado no inferno. Se eu for um homem cheio de princípios e atitudes corretas, mas não tive um encontro com Jesus, eu ainda serei lançado ao inferno. Porque as minhas obras não são nada, elas são consideradas por Deus como trapos de imundície. Eu preciso de Cristo Jesus, eu preciso da regeneração em Cristo Jesus, eu preciso ir à cruz, me dobrar diante de Cristo Jesus e falar, Senhor, sou um miserável pecador, eu preciso da tua salvação. Eu preciso realmente amar a Cristo, mas para isso é preciso que haja uma obra no meu coração, que o Espírito Santo me revele quem é Jesus. Quem é Jesus em verdade? Quando o Espírito Santo me mostra quem é Jesus, e eu olho para mim mesmo, e eu vejo o poço de pecado, de lama, de lodo que se encontra na minha vida. Eu vejo que eu sou um miserável, que eu sou um merecedor da condenação eterna. Mas a cruz de Cristo, não uma cruz colocada na parede, não, isso não é, não se curve diante dela, jamais. Mas pelos olhos da fé, na cruz de Cristo, aquele que se deu, aquele que se fez pecado em nosso lugar, sem jamais ter pecado, então ele vai redimir, ele vai me comprar, ele vai me tirar do pecado, ele vai pagar o preço do meu pecado. E agora eu sou uma pessoa regenerada, pela fé em Cristo Jesus, pela fé que o Espírito Santo colocou no meu coração. E agora eu creio que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As pessoas pensam que frequentar um templo já basta, e às vezes até dizem, olha, eu já cumpri as minhas obrigações essa semana, eu já fui ao templo. Nada disso pode te livrar da ira vindoura. É preciso que você creia, crer no Senhor Jesus, crer somente no Senhor Jesus, e você será salvo. E é interessante que isso é estar em Cristo. Não são os meus méritos, mas o mérito de Jesus Cristo. Não pelo que eu fiz, mas pelo que o Senhor Jesus fez naquela cruz. Não porque eu sou bonzinho, mas porque Ele é maravilhoso. Olha, a obra do Senhor Jesus, ela é suficiente para salvar toda a humanidade. Quantas vezes, quantas pessoas nascerem, o sangue de Jesus tem poder, mas nós sabemos que poucos entrarão por essa porta. Então, estar em Cristo é estar em Jesus Cristo. Ele é tudo, eu não sou nada. Ele é perfeito, eu sou um miserável. E eu me arrependo. E eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor em verdade. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Meus irmãos, o maior problema hoje é o testemunho cristão. As pessoas dizem estar em Cristo, mas não são novas criaturas, não são ainda regeneradas. Elas continuam com os mesmos hábitos, elas continuam com a mesma fala, elas continuam com os mesmos pensamentos e projetos, com as atitudes iguais às pessoas do mundo. Hoje nós vemos que as igrejas, elas
têm tentado estratégias para atraírem as pessoas. E muitas dessas estratégias são tão mundanas, onde eles pensam que vão atrair as pessoas para dentro de um templo e depois vão poder ministrar a palavra. Mas já começou tudo errado. O que nos atrai é Cristo Jesus. A única coisa que pode atrair uma pessoa verdadeiramente é Cristo Jesus. Então você não pode ficar colocando na igreja estratégias do mundo para divertir as pessoas e para falar de Jesus. Você precisa falar de Jesus e essa palavra tem poder para mudar vidas. Uma nova criatura, ela não tem mais a inclinação para a carne. Ela não tem mais aquele desejo fogoso pelas coisas da carne. Ela peca? Sim, ela peca. Todos os dias um salvo peca, mas não ama o pecado. Não tem desejo pelo pecado, não tem amor pelo pecado, não tem zelo pelo pecado. O pecado na sua vida, quando ele vê que ele pecou, é quase que uma tortura. E ele corre e se prostra diante do Senhor e se arrepende, como Davi fez. Davi pecou. Mas Davi, sim, foi chamado na palavra como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Davi era um homem com pecados, mas um homem que em verdade se arrependia. Davi se arrependeu tanto do seu pecado, que ele viu que o pecado ocasionou na vida dele, e uma das coisas que o pecado lhe roubou foi a alegria da salvação. Então no Salmo 51:12 ele diz: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Ah, Senhor, eu errei, eu pequei e eu não tenho mais aquela alegria da tua salvação, porque o pecado faz isso, mas eu vou me redimir diante do Senhor e eu me arrependo, porque eu pequei contra o Senhor. Uma nova criatura se arrepende todos os dias. Uma nova criatura não ama as coisas do mundo. Uma nova criatura não ouve as coisas do mundo. Ela não tem prazer em ouvir uma música secular, porque as músicas seculares não glorificam o nome do Senhor, não aproveitam. Então, tudo aquilo que eu devo ocupar meu pensamento é tudo aquilo que haja para louvor do Senhor, que glorifique o nome do Senhor. E a nova criatura, ela tem um novo modelo de caminhar. Ela não é dirigida mais pelos seus próprios pensamentos, nem pelos seus desejos, mas pelo poder do Espírito Santo que se move nela e através dela. Nós precisamos ver que o nosso país carece de homens e mulheres que estão apaixonados por Jesus e que são realmente de acordo com o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia para o homem, que Jesus Cristo veio para restaurar a comunhão do homem pecador para com Deus santo e perfeito. Nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eu não tenho mais, eu não quero mais, eu não preciso mais. A minha alegria é o Senhor, a minha alegria está nas coisas do Senhor, e ainda que eu esteja em profundo sofrimento, eu tenho aqui no meu coração um grito, um cântico de louvor ao meu Deus. Essa é uma nova criatura que deixou as coisas antigas para trás, e tudo se faz novo. Eu gosto muito do Salmo 40, quando ele diz: tirou-me de um tremedal de lama, colocou-me sobre uma rocha e colocou nos meus lábios um novo cântico. Sabe o que é isso? É a salvação. É a salvação que só Jesus pode dar. É a salvação que só em Cristo você pode encontrar. E as coisas se fazem novas na sua vida. Os seus valores vão ser mudados, porque agora o seu caráter vai ser moldado pelo caráter de Cristo. E o seu desejo vai estar aqui, na palavra de Deus. E nela você vai meditar de dia e de noite. Essa é a nova criatura. As coisas novas vieram para aquele que foi salvo em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. E eu quero orar por você. Senhor Deus, abençoa essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela possa ser impactada pelo poder da Tua palavra. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus santo, e no Teu nome há poder. E eu te louvo no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e a paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre os seus sonhos que agora estão de acordo com a palavra de Deus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.